Boas malta, tudo bem? Aqui mais um dia nas ângulos. Pois é, desta vez vamos fazer aqui um pequeno vídeo a falar sobre um instrumento praticamente essencial a qualquer aquário plantado, nada mais nada menos que os lily pipes. Obviamente nós podemos trabalhar perfeitamente com as tubagens que vêm por norma de origem com os filtros, só que para a maior parte das pessoas essas tubagens são inestéticas e algumas de certa forma nem ajudam muito à manutenção do aquário plantado, porque ou geram muita corrente no aquário quando a gente quer exatamente o inverso, ou bem pelo contrário, não proporcionam aquela rapidez de água, chamemos assim, a circulação, a corrente que nós desejaríamos. Muitas das vezes quando os nossos clientes nos questionam: Luís, qual é que é a melhor colocação, qual é que é o melhor lily pipe, etc., isso vai depender de caso para caso, mais concretamente das plantas e do layout que nós tivemos nos nossos aquários. Então, a certa altura, já toda a gente que trabalhou com filtros externos em aquários, seja eles plantados ou não, se deparou com esta situação, ou seja, tubagens sujas, seja com sedimentação, algas, etc. E a nível estético, como é óbvio, há que tratar disso. A ferramenta mais utilizada nestes casos são nada mais nada menos do que os escovilhões maleáveis. Existem de diferentes diâmetros, chamemos assim, conforme o diâmetro do nosso lily pipe, mas quem já passou por isto sabe que muitas das vezes o maior problema, enquanto que os outflows, ou seja, os que devolvem a água ao aquário, por norma, por serem todos abertos em ambas as extremidades, são muito mais fáceis de limpar. No entanto, os inlets, por exemplo, os que retiram a água do aquário, por serem mais apertados para impedirem a sucção de animais do nosso aquário, na parte final quase sempre são fechados, o que torna um pouco complicado esta tarefa, até porque depois existem escovilhões que nos permitem, mesmo estando todos dobrados dentro do lily pipe, alguns dão para rodar, muitos nem por isso. Nós não conseguimos de certa forma limpar muito eficazmente a parte final, ou se preferirem inicial, olhando para o sentido de circulação da água, muito facilmente. Existem muitas técnicas, nomeadamente pegarem num clipezinho dobrado na ponta, introduzi-lo, rodá-lo lá dentro e andar a escarafunchar. Há também quem ponha de molho os lily pipes numa solução de água e lexívia, mas pronto, isso é um processo mais moroso. Muitas das vezes até há pessoas que chegam a ter mais do que um kit de lily pipes para os irem revezando, para não terem que estar a fazer este processo de certa forma à pressa, chamemos-lhe assim. No entanto, existem já no mercado há algum tempo soluções que de certa forma simplificam isto. E o que nós hoje vamos aqui falar nas âncoras é nada mais nada menos do que os NeoFlow da Aquarium. Eles existem em duas versões, a normal e a premium. Agora, chamamos a atenção que nós podemos sempre comprar as peças à parte. Este é o exemplo do skimmer de superfície, de certa forma, para transformarmos um NeoFlow normal num premium. Então, qual é que é a grande diferença entre o normal e o premium? O normal consiste única e exclusivamente na tubagem de retirar água e devolver a água, se preferirem de entrada e de saída. Só que como a entrada e saída quase nunca as pessoas referem se é ao aquário, se é ao filtro, depois às vezes fica assim um bocado esquisito. Por isso é que quase sempre eu, quando falo em lily pipes, em vez de estar a falar em outflows e inlets e não sei o quê, tira a água do aquário, devolve a água ao aquário. Para mim, torna-se mais simples. Então, isto é o kit normal, que é o que nós vamos instalar aqui no nosso aquário, no nosso 60-40-40. Ele traz já dois tubos, um bem mais comprido do que o outro. O material é PETG, ok? Eles são exatamente idênticos aqui na parte cimeira, se bem que um deles é mais comprido. Por norma as pessoas utilizam este para fazerem o crivo, mas
para retirarem a água do aquário. Mas qual é que é a grande vantagem? Já muita gente, ao tentar retirar mangueiras ou pôr, etc., eu próprio já me aconteceu isso, já vão ter partido lily pipes em vidro, e pior do que partir lily pipes em vidro é magoar-nos à séria nas nossas mãos. Estes quase que evitam isso a 100%. Porquê? Por eles serem feitos em plástico, nós podemos dobrar, eles são bem resistentes às torções, ao contrário dos de vidro. Por isso, é tentar pôr ou retirar uma mangueira, eventualmente a gente até os pode partir, mas pelo menos nunca vamos entrar na situação de nos magoarmos à séria. Em relação então aqui ao crivo, como é que funciona aqui com os Neoflow da Aquário? O crivo é perfeitamente desmontável, chamemos-lhe assim, ele dá para separar aqui desta tubagem, o que torna muito mais fácil, seja com um escovilhão deste estilo, seja com qualquer outro tipo de peça, de o limpar mais corretamente. Quem tenha uma escova mais pequenina, etc., consegue perfeitamente colocá-lo aqui dentro e escová-lo mais facilmente. Sei lá, um escovilhão deste estilo, por exemplo, torna-se muito mais simples de limpar estes tipos de lily pipe. E também tem uma grande vantagem que os de vidro não nos permitem fazer isso. Por exemplo, estes que nós temos aqui montados, entretanto, ele está a cerca do quê? De uns 10, 12 centímetros do tapete de Monte Carlo. Aqui, o que é que iria acontecer? Imaginando que nós montamos com este, com o mais comprido, ele não nos deixa fazer isto. Então, há aqui uma maneira muito simples de resolver. Isto, como é um plástico, nós com qualquer serrote, com uma lâmina fina, cortamos isto à altura que quisermos. Pois, se quiserem passar uma lixazinha ou mesmo uma lâmina de um x-ado só para tirarem as rebarbas, é mais do que suficiente. Em relação à entrada de água, aqui é que a Neo oferece de certa forma aqui bastantes coisas, nomeadamente na versão Premium, que a gente já vai ver. Então, vocês podiam pensar, então, mas os tubos são iguais, que a água vai entrar para baixo, já dentro do aquário? Não. A Neo, para isso, dá-nos aqui uma solução que são estes tubinhos, ok? Este cotovelo a 90 graus que nos permite depois variar o fluxo conforme a gente quiser. Agora vem também uma questão importante. A par da colocação do crivo, peço desculpa, mais acima ou mais abaixo, este também nos permite fazer a mesma coisa. Vamos imaginar que vocês, por exemplo, dizem assim: epá, Luís, mas eu gosto de ter mais circulação à superfície, gosto da minha superfície mais agitada para prevenir biofilmes, etc. Ok, certíssimo. Da mesma maneira que nós podemos serrar a parte que retira a água do aquário, nós também podemos fazer na parte que devolva. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com o nível da água assim, com um dedo ou menos de altura face ao topo do vidro. Se eu colocar, ele fica muito dentro da água, não me vai agitar praticamente nada a superfície. Nós podemos sempre cortar um bocadinho aqui deste tubo para puxar este tubo para cima, até porque nós, utilizando os skimmers, e os próprios skimmers vêm com vários tamanhos, para podermos colocar o skimmer corretamente mais acima ou mais abaixo. Ok? Depois já podemos ver aqui isto melhor já dentro do aquário para vocês verem como é que fica montado. E também uma grande vantagem que vem com estes, com os Neoflow, eu vou chamar de lily pipes, eles não deixam de ser lily pipes, que são estas pecinhas em acrílico para segurar isto tudo. A maior parte das pessoas, se bem que hoje em dia já existem lily pipes que já trazem por si só duas ventosas, não apenas uma como estes que aqui estão, mas a maior parte das pessoas, tal como eu, gosta de ver os lily pipes perfeitamente alinhados, o mais na vertical possível, evitar que as mangueiras com o vício, ou mesmo às vezes a gente corta aquilo mal, fica um bocadinho mais escuro e ficam a fazer muita força. E para evitarmos, deixem cá ver se eu vos consigo demonstrar aqui sem destruir nada. Vamos imaginar, por exemplo, este aqui, se eu pura e simplesmente deixasse isto assim aqui no aquário, pronto, agora não se nota lá muito bem,
Mas pronto, muitas das vezes o que acontece é que os lily pipes têm tendência a ficar assim, ou mesmo rodados dentro do aquário, e depois a orientação e a circulação de água não é a ideal dentro do nosso aquário. Então, agora vamos à parte que quase sempre, seja com lily pipes em vidro, assusta muita gente, que é o quê? Retirá-los para fazer a sua manutenção, ou no nosso caso, que estamos a fazer aqui agora, retirá-los para proceder à sua substituição, que é retirar os lily pipes das mangueiras. Eu já tenho este aqui tipo de programa de culinária já praticamente feito. Eu sugiro sempre a toda a gente, além de terem um pano à mão, terem sempre um balde, porque há sempre água nas mangueiras, e nós, quando estamos a tentar tirar, cai sempre mais alguma água do que aquela que estávamos à espera, e a toalha pode não ser suficiente para albergar toda esta água, chamemos-lhe assim. Eu pessoalmente gosto de deixar os lily pipes aqui no balde, sempre do lado oposto onde eu estou, para não lhe dar nenhuma sapatada nem nada. O filtro, as torneiras do filtro, isto é um clássico 250 da Aimon 2213, já estão previamente trincadas, por isso não há grandes problemas aqui em relação ao filtro de esfregar. E agora vamos então tirar aqui o inlet, ou como eu prefiro dizer, o que tira a água do aquário, que é para depois não haver aqui grandes dúvidas sobre que lily pipes é que estamos a falar. E agora, o outro eu já o tinha tirado previamente, mas agora vamos olhar aqui para este. A maior parte de vocês já leu que os lily pipes, por exemplo, isto é uma mangueira 12-16 e o lily pipe refere que é 13. Isso significa o quê? Que o diâmetro externo do lily pipe tem 13 mm, o que faz com que obrigue a mangueira, de certa forma, a ser ligeiramente alargada para que ele fique bem preso. Ou seja, por isso é que nós podemos fazer isto e garantir que o lily pipe nunca irá sair da mangueira. Só que da mesma maneira que ele não sai facilmente, ou melhor, por não sair facilmente, é que muitas das vezes nós temos dificuldades em retirá-los, e quase sempre é aí que reside a complicação, que é a altura em que a gente os parte. Vamos lá ver se isto não fica registado em vídeo e pior do que ficar registado em vídeo, que eu magoo. Eu, por norma, gosto sempre de entalar aqui as unhas entre a mangueira e o vidro, e fazendo por todos os lados, a pouco e pouco, ir também torcendo. Mas atenção, há lily pipes e lily pipes de vidro mais fino e quase sempre um bocadinho mais baratos, têm tendência a partir mais facilmente. Lily pipes mais grossos, sim senhor, facilitam-nos esta tarefa, mas também não se esqueça de uma coisa, que quanto mais espesso for o vidro do lily pipe, faz com que a secção interna de passagem de água seja mais estreita. Ou seja, por um lado estamos a poupar em eventuais danos no vidro, mas também estamos a perder um bocadinho de eficiência de filtração no nosso aquário. Não se esqueçam disso. Pronto, estes ninhos estão prontos para serem lavados. E eventualmente as mangueiras também podemos aproveitar e limpá-las, ou muitas das vezes as pessoas também aproveitam para as trocar integralmente. Nós aqui vamos única e exclusivamente a trocar os lily pipes. Já agora aproveito também para dizer, como eu tinha dito, nós podemos sempre serrar isto, etc. Vocês, se não quiserem serrar logo, vocês podem pôr o crivo no mais curto, se for isso que se adequa melhor ao vosso aquário, e neste nosso caso é exatamente isso que vai acontecer, e utilizarem o outro. Porquê? Porque aqui é só uma questão da mangueira estar mais acima ou mais abaixo. Ou seja, eu, se utilizar isto assim, das duas uma, ou eu corto a mangueira por aqui, ou então corto o tubo. Como é muito mais fácil e barato mangueira, então nós vamos optar por cortar a mangueira. Ok? Então isto agora é a parte da régua e esquadro, é o que nós vamos fazer, tal e qual como eu já referi. Depois vai aparecer um bocado tipo programa de culinária, vai já aparecer tudo feito.
Bem, e agora que nós já completamos aqui a instalação e aproveitamos para ferrar o filtro, estão a ver que o nível já baixou aqui, porque, claro está, nós tivemos sempre que aproveitar para ferrar aqui o nosso filtro, que ainda está a fazer um bocadinho de barulho, mas nós, pronto, também não queremos demorar muito mais tempo. Uma das coisas que podem logo notar, como baixou mais o nível da água do que aquele que nós costumamos trabalhar, com o skimmer completamente desligado, vocês podem ver perfeitamente a agitação superficial, mas pronto, neste caso agora nem seria necessária a instalação aqui do skimmer, mas nós vamos mesmo proceder à instalação do mesmo e também aproveitar para falar aqui um bocadinho sobre ele. Porquê? Primeiro, ele traz dois tubos de tamanhos distintos, porque vai depender da profundidade a que vocês queiram colocar aqui a vossa entrada de água no aquário. Esta peça é igualzinha àquela que já está ali instalada, podem sempre guardar como spare part, chamemos-lhe assim, mas ele vem com dois tubos. Este tubo, obviamente, para quem tenha a água mais à superfície, e o outro tubo para quem tenha isto mais dentro d'água. Estes skimmers da Neo têm uma grande vantagem, que é, estão colocados na entrada de água no aquário, ok? Se preferirem na saída do filtro. Então o que é que isso significa? Significa que, ao contrário de um skimmer tradicional que nós colocamos no inlet, no que tira a água do aquário, mesmo que este skimmer apanhe um animal, um camarão, um caracol, um pequeno peixe, etc., ele é imediatamente devolvido dentro do aquário, não vai ser arrastado para dentro do filtro. Isso faz com que grande parte das vezes as pessoas, como eu, por exemplo, que tenho os skimmers a trabalhar com temporizadores. Eu, por exemplo, este skimmer Dyme, o 350 Dyme que temos aqui neste aquário desde o dia em que ele foi montado, ele essencialmente trabalha em períodos de meia hora durante o fotoperíodo, ou seja, meia hora quando inicia o fotoperíodo, meia hora a meio do fotoperíodo e meia hora no final do fotoperíodo. Durante a noite ele trabalha do estilo, trabalha uma hora, desliga duas, trabalha uma hora, desliga duas, trabalha uma hora, desliga duas, exatamente para prevenir e impedir que, no caso de algum animal ser apanhado por ele, fique lá interminadamente, horas, chamemos-lhe assim, e possa acabar por morrer. Com estes skimmers da Neo, isso já não acontece. Agora, não se esqueçam, já que os skimmers integrados nos Lily Pipes, isto é sempre uma questão um bocado dúbia. Eu sempre preferi ter skimmers à parte em que possa os ter comandados nos horários que eu quiser, porque não se esqueçam de uma coisa: quanto mais agitação à superfície vocês tiverem no vosso aquário, maior tem que ser o débito de dióxido de carbono que injetam no aquário. Não se esqueçam que quanto maior a agitação superficial que nós tivermos no nosso aquário, mais fácil é a troca gasosa, ou mais corretamente, chamemos assim, quimicamente correto, mais facilmente se obtém o equilíbrio entre os gases da nossa atmosfera e os gases dissolvidos no nosso aquário. Então, porque é que é, de certa forma, mau agitar muito a superfície da água de um aquário plantado, no caso de injetarmos dióxido de carbono? Porque a nossa atmosfera tem muito pouco dióxido de carbono, é inferior a 1%, por isso, para efeitos práticos, podemos dizer que praticamente não temos dióxido de carbono na nossa atmosfera. Por isso, se nós pegarmos em qualquer aquário e agitarmos muito bem a superfície da água, e posso-vos dar o exemplo dos aquários de Recife, de água salgada, que esse então é que é praticamente imperativo ter sempre a superfície da água em constante agitação, para garantirmos que temos sempre uma boa concentração de oxigênio dentro do nosso aquário. Como nós injetamos dióxido de carbono num aquário plantado, temos que pensar que ele também vai sair mais facilmente com esta agitação.
Ó Luís, então, mas se eu não agitar, depois também não tenho oxigênio no meu aquário por causa dos animais e as plantas que necessitam dele para respirar. Certíssimo. Mas aí também não se esqueçam de uma coisa, como se trata de um aquário plantado, e principalmente se for de grande densidade, nós temos imensas plantas que nos vão de conseguir fornecer todo o oxigênio que os animais que estão lá dentro, e as plantas inclusive, não se esqueçam que as plantas também respiram, através da fotossíntese. Mas, sem muitas mais demoras, vamos então ver como é que se procede à instalação aqui do skimmer nos NeoFlow. Ou seja, este nem dá para funcionar porque o tubo deveria estar mais para baixo, ou se preferirem, eu deveria trazer a água muito mais cá para cima. Este tubo, além disso, tem aqui uma orientação para, exatamente como vocês acabaram de ouvir, para nós podermos controlar, de certa forma, o barulho que é feito mais para cima, mais para baixo. Ou seja, este tubo é do tamanho ideal para a gente usar aqui, mas não posso ter somente este nível de água no meu aquário. Tenho que ter o nível um pouco mais acima, porque, aliás, ele nem está a funcionar. Ele deve boiar, mas ele nem tem altura de água suficiente para boiar, mas a gente já vai ver isso bem colocado. O que é que acontece? Agora é somente questão da gente orientar aqui o nosso tubo, ou para o mais para baixo ou mais para cima. Neste caso ele está a deitar água por fora, ou seja, a orientação não há de ser esta, como é óbvio. Pronto, agora que o skimmer já está aqui bem posicionado, podemos aproveitar aqui uma pequena folha para vocês verem a sucção que ele traz. Ela ficou aqui presa, mas eu vou-lhe só dar aqui um toquezinho para vocês perceberem o que é que vai acontecer quando algo é apanhado aqui dentro do skimmer. Ou seja, as coisas são imediatamente devolvidas ao aquário. Ou seja, a nível de limpeza, folhas, etc., não há de ser tão eficaz quanto um skimmer tradicional, chamemos-lhe assim. A nível estético, obviamente, isso nem há aqui questão que se coloque, são muito mais bonitos a nível estético do que os skimmers tradicionais e, obviamente, a nível de segurança dos nossos animais dentro do aquário também são muito mais seguros. Por isso, malta, já sabem, quaisquer dúvidas que tenham aqui em relação aos NeoFlow ou quaisquer outros artigos necessários para os vossos aquários, estejam mais do que à vontade para nos questionar, seja pelo Facebook, por e-mail ou mesmo presencialmente cá na loja. Por isso, malta, até já!